Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos para aprendermos da palavra do Senhor. E hoje vamos falar sobre a importância da obediência, ordenança acerca do obedecer. Vai ser bênção. Me chamo Wanderson Gomes, sou membro da Assembleia de Deus em São Pedro da Aldeia, pastor Davi José Loureiro, e congrego na Assembleia de Deus em Sapetiba Mirim com o pastor Sérgio Ismael. Fica comigo, não sai daí não, depois da vinheta. Hoje nós vamos falar de algo importantíssimo na vida do cristão, que é a importância da obediência, a importância da submissão. O Senhor Jesus, certa oportunidade, ele fala na sua palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, onde ele expressa: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E outra oportunidade, o Senhor diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, irmãos, o mandamento do obedecer está ligado ao amor a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu amo o Senhor Jesus, consequentemente, eu vou obedecer aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra. O texto áureo da lição de hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência, meus irmãos, é uma das ordenanças mais importantes na Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele e reconhecer o seu senhorio sobre nós. Eu reconheço que o Senhor é Deus sobre a minha vida, por isso eu o obedeço. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como ele foi obediente ao Pai, sendo obediente, irmãos, até a morte, morrendo na cruz do Calvário, que era uma forma de morte, irmãos, terrível para aquela época que os romanos praticavam, uma morte dolorosa, uma morte humilhante. Jesus, ele morreu como alguém amaldiçoado, mas ele enfrentou tudo isso obedecendo ao seu Pai, e pela sua obediência nós fomos justificados. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, o Senhor Jesus, ele foi obediente ao seu Pai, e ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário. A verdade aplicada vai dizer assim: ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão, até chegar ao nível de semelhança de Cristo, estabelecido pela vontade de Deus. Aqui fala que ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão. O que é aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento, irmão, significa aproximar-se da perfeição. E a obediência é um caminho. E a obediência é uma condição para que o processo de aperfeiçoamento do cristão chegue, irmãos, a um nível semelhante
ao de Cristo. Por isso que o Senhor deseja que cada cristão se aperfeiçoe nele. Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Olha, irmãos, o aperfeiçoamento, a medida da estatura completa de Cristo. Então, meus irmãos, o Senhor deseja, o Senhor quer o nosso aperfeiçoamento em todas as áreas da nossa vida. E a obediência faz parte desse processo. Eu só vou, irmãos, ser perfeito no momento que eu for obediente, no momento que eu for submisso ao meu Deus, ao meu Senhor e à minha liderança, aqueles que estão acima de mim. Na introdução, diz assim: ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade. Veremos a relevância da obediência em nosso relacionamento com Deus e em diferentes níveis de relacionamento interpessoal. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, que foi obediente até a morte. Então, irmãos, na introdução, o comentarista diz que a obediência ela é exigida pelo Senhor desde sempre. O Senhor ele sempre exigiu obediência dos seus filhos. E foi revelado, irmãos, ali desde o início da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, nós sabemos muito bem a história, o Senhor ordenou que aquele casal não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia uma infinidade de árvores, de frutas, para que eles se alimentassem. Porém, eles não poderiam se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A obediência levaria o que, irmãos? A obediência levaria a uma vida contínua, tanto de alegre comunhão com Deus, tanto de domínio sobre a criação. Porém, irmãos, um homem desobedeceu. O homem, ele desobedeceu ao que Deus instituiu a ele. E o que aconteceu? Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu aquilo que era tão precioso, que era a comunhão. A comunhão foi quebrada. E aí, irmãos, eles caíram do seu estado original de justiça. Eles conheceram o mal. E aí, irmãos, houve uma consequência não só para Adão, não só para Eva, porém houve uma consequência para toda a raça humana. Toda a raça humana agora está marcada pelo pecado. E aí, irmãos, era preciso o quê? Era preciso que Deus enviasse alguém para justificar o ser humano, para perdoar os nossos pecados e nos fazer, irmãos, voltar para o Senhor. Lá, irmãos, tópico 1, obedecer é melhor do que sacrificar. Meus irmãos, a obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil, uma pessoa que segue, que cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Então, meus irmãos, uma pessoa obediente é também considerada submissa perante alguém, seja através, olha, irmão, seja através do respeito, seja através da honra, seja através da admiração, como também por medo, por coação, por temor. Você quer ver um exemplo? Os escravos, eles serviam, eles obedeciam seus senhores, não por admiração, não por respeito, mas por medo.
por coação, né? Então, irmãos, a obediência, ela vem através do respeito, da admiração, como também do medo. A nossa obediência a Deus, ela não vem, irmãos, por medo ou por temor, não. Porque nós respeitamos, pois admiramos a grandeza do nosso Senhor. É o santo temor. Isso é o santo temor. Deus é o nosso Pai, que nos amou, que nos salvou, e por isso merece a honra, merece a minha adoração, e merece o meu respeito e a minha obediência. Então a obediência do cristão, ela é oriunda de quê, irmãos? Ela é oriunda da fé. Diante de Deus, o homem submete a sua vontade, colocando assim todo o seu ser a serviço de Deus. E essa fé, ela vem através de quê, irmãos? Através da sua palavra, pois a sua palavra é a verdade. O próprio Senhor é o Deus da verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. No tópico 1.2, a obediência é um plantio. A obediência é um plantio por quê, irmãos? Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Aqui vai dizer, irmãos, que a obediência é um plantio. Isto quer dizer que as nossas ações têm consequências e que Deus é soberano juiz sobre tudo. Se queremos um dia, irmãos, ser obedecidos como líderes, como pais, nós devemos obedecer hoje, porque tudo que a gente planta, nós vamos colher. Então, se eu planto obediência, se hoje eu sou submisso à minha liderança, se hoje eu sou um filho obediente, segundo, irmãos, a lei da semeadura, um dia eu vou colher a obediência. Tá bom, irmãos? Hoje nós vamos ver pastores, líderes, pagando preço, porque muitos não obedecem. Por quê? Eles no passado não obedeceram, foram rebeldes, foram desobedientes. Na Bíblia há inúmeros casos, irmãos, de desobedientes, pessoas desobedientes que colheram o que plantaram. O exemplo é Saul. Saul, ele perdeu o reino. O reino de Israel foi tirado da sua mão porque ele desobedeceu a Deus. Moisés, irmãos, ele mesmo tendo uma vida totalmente íntegra, ele perdeu de adentrar a terra prometida porque ele desobedeceu ao Senhor. Pois o Senhor diz: olha, Moisés, não fira a rocha, apenas fale. Ele foi lá e feriu a rocha, perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. O povo israelita, da mesma forma, aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb adentraram na terra prometida, porque os outros, irmãos, foram rebeldes, foram desobedientes. Então tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Como na Bíblia há também, irmãos, relatos de pessoas que, por obedecerem, colheu bênçãos. Por exemplo, Abraão, irmãos, recebeu do Senhor um chamado e ele obedeceu ao chamado. Ele obedeceu. E qual foi o resultado? Abraão foi grandemente abençoado. Grandemente abençoado. Josué recebeu também um chamado: ó Josué, você faz isso, leve o povo, não temas, ser forte, ser corajoso. E Josué foi, irmãos, e foi abençoado. Noé da mesma forma. Então, irmãos, o segredo da bênção, o segredo para você ser abençoado, quando você for um líder, quando você ocupar um cargo de liderança, e os liderados, e você querer que os liderados lhe obedeçam, obedeça hoje, pois isso é um plantio. Vamos lá, irmãos, tópico 2 diz assim: quem resiste à autoridade resiste a Deus. Nesse tópico 2, irmãos, o comentarista
ele vai falar sobre a necessidade de se respeitar e de obedecer às autoridades constituídas. O apóstolo Paulo aos Romanos diz assim, ele diz que não há autoridade que não venha de Deus. Tá? As autoridades que existem foram estabelecidas por ele e, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, irmãos, em termos gerais, a autoridade ele pode ser definida como o poder que uma pessoa ou uma instituição exerce sobre as demais. Por exemplo, os membros do judiciário, membros do executivo, forças policiais, as forças armadas, são, irmãos, instituições que ali tem pessoas que detêm autoridade e nós temos que respeitar. Infelizmente hoje existe uma grande variedade de pessoas que não respeita as autoridades, pessoas que zombam, pessoas que denigrem, pessoas que falam mal. E isso, irmãos, até mesmo cristãos. Só que isso, irmãos, não é bíblico. Não é bíblico. Nós temos que orar, nós temos que interceder por aqueles que estão ocupando o cargo de liderança, para que eles ajam, irmãos, com seriedade, com dignidade. Assim que nós temos que agir. E não, irmãos, apenas criticar, falar mal, denegrir. Muitos xingam, né? Políticos, aqueles que ocupam, aqueles que estão em evidência, aqueles que estão na liderança. Tem pessoas, irmãos, até que têm pensamento anarquistas. O que é uma ideologia anarquista? É aquele que se opõe a todo tipo de hierarquia, de autoridade, seja ela política, econômica, social, cultural, religiosa. Então, uma pessoa que é anarquista, para ele, não precisa de ter alguém na liderança, não. Então, tem pessoas assim, porém, irmãos, Deus é ordeiro. Deus é ordeiro. Deus, em tudo que Deus criou com hierarquia, tá? E nós temos que obedecer àqueles que foram constituídos para nos liderar. É claro, irmãos, é claro que não devemos obedecer às autoridades quando estas requerem que desobedecemos ao nosso Deus ou à sua palavra. Aí a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se levantaram contra as autoridades constituídas. Um exemplo, lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Naquela oportunidade, eles foram quase que obrigados a se prostrar diante da estátua. Mas o que eles fizeram? Eles se prostraram diante da estátua feita pelo rei Nabucodonosor? Não, eles não se prostraram. Porque eles tinham a consciência que ali era uma questão que a palavra de Deus, que Deus era verdade, e eles não poderiam se prostrar diante de uma estátua, diante de uma imagem, pois isso era contrário à palavra de Deus. E outra coisa, irmãos, os nossos pastores, aqui no tópico 2.2, ele diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Os nossos pastores, irmãos, é dada a cada um deles a responsabilidade de pastorear e cuidar dos membros da igreja. E como tal, devemos obedecê-los. A eles, irmãos, cabe uma grande responsabilidade. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, nos diz assim a palavra, a importância, irmãos, do nosso pastor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas,
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos admoesta, nos manda, nos adverte a obedecer aos nossos pastores, porque, irmãos, eles velam por nossas almas. Então, irmãos, o pastor é estar ali como representante do Senhor para cuidar de nós. A ovelha, ela não pode ser rebelde. A ovelha, ela não pode ser uma ovelha que cause problemas ao seu pastor, porque o pastor está ali, irmãos, para cuidar. O pastor está ali para alimentar. O pastor está ali para velar pela ovelha, porque ele vai prestar contas a Deus a respeito daquela ovelha. Vamos lá, irmãos, tópico 3, obediência e submissão. Nesse tópico, irmãos, nós vamos falar sobre a sutil diferença entre obediência e submissão, que apesar de serem sinônimos, a obediência e submissão, elas têm algumas diferenças. Por exemplo, obedecer significa fazer a vontade do outro. Submissão significa submeter-se à vontade do outro com satisfação. Então, irmãos, no tópico 3, o comentarista ele vai dizer que a obediência sem submissão esconde interesse pessoal e pode gerar amargura. Quando eu obedeço a alguém, mas não me submeto, esse obedecer, irmãos, pode gerar em mim alguma amargura. Eu posso fazer algo, mas não satisfeito. Pode gerar em mim uma murmuração. Eu posso acatar o que o meu líder, o meu pastor pediu, mas eu faço murmurando, reclamando. Eu estou obedecendo, mas eu não me submeti com prazer, né? Não me submeti com satisfação. É uma obediência, irmãos, que pode causar um fardo, né? Pode e até mesmo conveniência. Não, eu vou fazer isso porque eu quero dar alguma coisa dele. Eu quero receber alguma coisa do meu líder. Então, irmãos, isso é obediência sem submissão. A submissão, irmãos, é aquela que visa mais o interesse da autoridade do seu líder, mais do que o meu próprio interesse. Visa o interesse do meu líder do que o meu próprio interesse. Isso é submissão. É servir com amor. É servir com alegria. É obedecer, irmãos, com satisfação. Isso é submissão. Em Êxodo capítulo 21, no versículo 1 ao 6, aqui eu procurando na palavra do Senhor e encontrei essa história que fala sobre a lei do escravo, onde um escravo hebreu, depois de 6 anos, no 7º ano, ele, segundo a lei, ele é para ser liberto. Só que aquele escravo que desejasse ficar com seu senhor, o que ele deveria fazer? Ele deveria comparecer na porta da cidade, diante dos juízes, e oficializar, dizendo que ele preferia ficar com seu senhor. Ele preferia se submeter à vontade, às ordens do seu senhor, do que ser liberto. E aí o que acontecia? O Senhor pegava um instrumento, furava a sua orelha, e a partir daquele momento ele era um escravo de orelha furada. O que é isso? Ele abria mão da sua liberdade, ele abria mão de ser livre para servir ao seu Senhor por amor, para obedecer ao seu Senhor por amor. Então isso é submissão. É você servir alguém não por pesar, não para buscar seus próprios interesses, não para se satisfazer de alguma forma, não. Mas pelo simples ato de
de obedecer de todo o seu coração. É isso que nós fazemos, irmãos, para o Senhor. É isso que nós fazemos. Porque eu obedeço ao meu Pai. Eu obedeço ao meu Pai porque eu o honro como aquele que me criou, que me formou, minha mãe, o meu pastor, e ao Senhor e a Deus. Deus, irmãos, foi tão bom que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então eu obedeço, eu me submeto à vontade, à sua palavra, por amor, porque Ele derramou a sua misericórdia por mim. Que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos. Se você gostou, compartilha, se inscreva, ative lá o sininho das notificações e até a próxima lição, se Deus quiser.